chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Estou de volta, estamos de volta. Problemas solucionados aqui com o nosso chroma key, com o nosso equipamento. E nós seguimos conhecendo então os personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. O personagem que eu quero falar com você aqui hoje é um personagem que certamente você já ouviu falar, e é Gamaliel. Mas a nossa série ela fala sobre personagens quase desconhecidos da Bíblia. Eu sei que você sabe quem é Gamaliel. Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo enquanto ele ainda era chamado de Saulo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz: eu fui treinado, preparado, educado na lei aos pés de Gamaliel. Mas eu acho que você talvez só saiba isso sobre Gamaliel. Pelo menos é a única coisa que eu sabia há muito pouco tempo. É a única coisa que costumamos destacar na vida de Gamaliel. Mas quem foi Gamaliel? O que ele pode nos ensinar? Gamaliel, ele foi um dos líderes, dos fariseus, e ele era um homem assim extremamente bem visto no meio do seu povo. Ele era alguém considerado um homem sábio, um homem instruído na fé, um homem que zelava por Deus. O seu nome, Gamaliel, significa Deus é a minha recompensa. A respeito de Gamaliel, em um determinado momento, o apóstolo Pedro e alguns outros apóstolos foram aprisionados. Eles estavam correndo risco de morte. Gamaliel, um fariseu, teoricamente inimigo daquele povo que estava pregando o cristianismo, uma nova seita que estava nascendo dentro do judaísmo, intercedeu, pediu pelo apóstolo Pedro e pelos outros apóstolos. Gamaliel, ele disse aos outros fariseus que Pedro e os outros apóstolos não deveriam ser mantidos presos, mas deveriam ser libertos, porque se Deus não estivesse com eles, logo aquela seita desapareceria. Porém, se Deus estivesse com eles, nada poderia deter aqueles homens. 2020 anos se passaram, eu estou aqui falando com você sobre Jesus Cristo. A teoria de Gamaliel se cumpriu. Deus confirma os seus propósitos. O que eu aprendo com Gamaliel é exatamente isso. Deus confirma os seus propósitos. Gamaliel, ele era um homem extremamente devotado a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está para ser preso, ou melhor, ele até é detido em algum momento, ele intercede dizendo exatamente isso. Olha, eu sou alguém que foi instruído na lei e educado aos pés de Gamaliel. Quando aqueles homens escutam isso, respeitam o apóstolo Paulo, porque sabiam que Gamaliel ele era um homem extremamente fiel a Deus. Acredita-se que o avô de Gamaliel foi o fundador de uma das ramificações do farisaísmo, para nós podermos ter uma noção de o quanto esse homem ele era importante no meio da religião judaica. Concluindo a nossa reflexão dessa manhã, o que Gamaliel deixa para nós como aprendizado é que Deus ele confirma os seus propósitos em nossa vida. Os apóstolos seguiram alegremente pregando a palavra do Senhor, porque Gamaliel intercedeu por eles. E a palavra de Gamaliel se provou. Aqueles fariseus puderam ser testemunhas de que Deus realmente estava com o apóstolo Pedro e com os outros apóstolos, pois aquela seita, o cristianismo, ela não apenas continuou efetiva, mas ela cresceu assustadoramente, rompendo os milênios, e hoje nós anunciamos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Creia nisso. Se Deus ele tem uma promessa sobre a sua vida, ele vai confirmar, porque o Senhor confirma os seus propósitos. Deus te abençoe, tenha uma manhã abençoada, uma tarde e noite na presença do Senhor. Nos vemos novamente amanhã. Até lá! Momento da palavra.